Santos, boa noite. Antes de iniciar essa série de mensagens, nós gostaríamos de dar uma palavra de esclarecimento. E queríamos então iniciar lendo duas passagens. A primeira se encontra em Colossenses, capítulo 4, do versículo 16, que diz o seguinte: E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja de Laodicenses, e que vós também leiais a de Laodiceia. Apocalipse 2, versos 1 e 7. Ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A nota 3 desse versículo 7 de Apocalipse, aqui, capítulo 2, diz o seguinte: Por um lado, cada uma das 7 epístolas é a palavra do Senhor a uma igreja específica. Por outro, porém, é a palavra do Espírito a todas as igrejas. Cada igreja precisava prestar atenção não somente à epístola que lhe foi especificamente escrita, mas também a todas as epístolas escritas a demais igrejas. Isso implica que todas elas, como testemunho do Senhor no Espírito, devem ser iguais. Visto que o Espírito hoje fala às igrejas, devemos estar nas igrejas para estar corretamente posicionados a fim de ouvir o que o Espírito diz. De outra forma, como poderemos ouvir? Essas mensagens, irmãos, estão sendo liberadas nesses dias às igrejas nas Filipinas, face à necessidade que se apresentou ali naquele país. E em comunhão com os cooperadores, concluíram que também ela se aplicaria aqui no Brasil. Esse é o motivo porque vamos ter essa série de mensagens semanalmente para as igrejas no Brasil. Graças ao Senhor, porque o Senhor está falando às suas igrejas. Fala à igreja especificamente, mas também fala para todo o corpo, para todas as igrejas. Então, estamos sendo beneficiados, então, com essas mensagens. Muito obrigado. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, venho ao capítulo 13 e o título dessa mensagem é Os Dons de Deus, a Palavra e o Espírito. Os Dons de Deus, a Palavra e o Espírito. Nesses dias, enquanto passamos por tantas coisas sem precedentes, eu fui bem tocado por essa mensagem, porque nessa mensagem estamos falando dos maiores dons espirituais dados aos crentes por Deus, que são sua palavra e o seu Espírito. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com um Espírito, porque Ele é o Espírito. E temos um Espírito, então podemos contatá-lo, desfrutá-lo e tocá-lo. Esse é um dos maiores dons que temos. Contatar o Espírito que dá vida todo inclusivo. Então, louvado seja o Senhor por isso. E independente do ambiente que nos encontramos, devemos nos voltar à sua palavra e a esse Espírito que Ele nos deu. Sim, é a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Eu louvo tanto o Senhor. Nesses dias, enquanto estou pensando e observando tantas coisas acontecendo em nosso mundo, a pandemia, o tufão,
nos Estados Unidos, os furacões, as eleições e diversas outras coisas. É fácil desanimarmos, é fácil preocuparmos e ficarmos ansiosos, mas nesse momento devemos nos lembrar, a maioria já sabe e já conhece esses dons que Deus nos deu, a palavra e o Espírito, mas às vezes esquecemos. Nossos olhos não estão focados nos dons dados por Deus. Em vez disso, olhamos para outras coisas, esperando algo dessas coisas. Mas louvo tanto o Senhor, pelo que o Senhor nos tem dado, que é a sua palavra e o seu Espírito. João 1:1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse Deus misterioso, esse Deus invisível, veio a nós, ele se encarnou como a palavra, e hoje com essa palavra podemos tocá-lo. Com essa palavra podemos de fato tocar o Espírito que está na palavra. Então, para essa mensagem, eu espero que nos voltemos ao Senhor, abrindo a Ele, para que Ele possa falar algo para dentro de nós e nos levar a ver quão abençoados nós somos. Não fomos criados meramente como seres humanos, mas nos foi dado a palavra e o Espírito para tocarmos o Senhor e sermos um com Ele, para dar significado à nossa vida humana. E tanta coisa tem acontecido, eu acho que só observando e lendo as notícias você pode ver isso, mas precisamos lembrar, precisamos nos voltar ao Senhor, à sua palavra e a seu Espírito. Antes de prosseguirmos, eu tenho um encargo de compartilhar com vocês alguns versículos que eu desfrutei hoje. Sim, estamos todos passando por diversas situações e circunstâncias, mas louvado seja o Senhor, que à medida que nos aproximamos do Senhor e o Senhor abre os nossos olhos, vemos que Ele é a palavra que foi dada a nós para termos esperança e sermos pacientes na tribulação. E há alguém que podemos falar tudo que está acontecendo. Então eu gostaria de ler para vocês, primeiramente, Romanos 12:12. Diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então Paulo está nos dizendo, mesmo estando naquele tempo, quando os judeus estavam sendo perseguidos pelos romanos, ele foi tocado pelo Senhor e viu que não somos pessoas comuns, somos um povo com Deus, pessoas com a palavra de Deus, um povo com o Espírito de Deus. E a sua palavra diz: alegrai-vos na esperança. Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor. Somos um povo com esperança. Não só um povo com esperança, mas podemos nos alegrar na esperança. Porque tudo que estamos passando está simplesmente nos preparando para aquela esperança eterna. Aquela esperança eterna que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Por causa da palavra, por causa das palavras, somos capazes de sermos pacientes na tribulação. Sim, estamos passando por tantas coisas. Louvado seja o Senhor,
que podemos perseverar na oração. Então eu louvo tanto o Senhor, porque Ele está nos dizendo tantas coisas que já ganhamos, mas às vezes esquecemos, nos distraímos, nos tornamos sem esperança, mas Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Louvado seja o Senhor, Cristo em nós, nossa esperança da glória. Quando chegamos a Romanos 12, vemos 3 coisas mais uma. 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, e também sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. E também há outra coisa. Estando na palavra de Deus, estando em oração, podemos abominar e conquistar o que é mal e unir ao que é bom. Então, quando chegamos a esse assunto de alegrar na esperança, eu quero ler para vocês algo do Estudo Vida de Romanos, mensagem 27, que o irmão compartilhou. Nós, cristãos, devemos ser um povo alegre. Nós, cristãos, devemos ser um povo alegre, porque sempre temos o desfrute do Senhor. Se desfrutarmos o Senhor em suas riquezas, não somente teremos gozo interiormente, mas estaremos alegres exteriormente. Então, eu leio novamente. Não somente teremos gozo interiormente, mas estaremos alegres exteriormente. Mesmo em tempos de dificuldade, nós devemos e podemos nos alegrar na esperança. Nós não somos pessoas sem Deus e sem Cristo, não tendo esperança. Nós temos Deus. Amém, irmãos e irmãs? Nós temos Cristo. Por isso, sem importar qual seja a situação, temos esperança e podemos nos alegrar na esperança. Podemos nos alegrar na esperança. Então, quando olhamos para a nossa situação, que tal pedirmos ao Senhor para nos lembrar que somos o seu povo? Outra porção de Romanos que eu gostaria de ler está em Romanos 15:4. Então eu leio para vocês esse versículo. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Você não acha que isso é maravilhoso? Ir à palavra, a palavra escrita, o ensino que foi escrito, podemos perseverar e sermos encorajados. Perseverar e ser encorajados por causa das Escrituras, e assim tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Maravilhoso. Tenhamos esperança. Então, se estamos sofrendo com ansiedade, então nos voltemos à palavra de Deus. Aqui nos Estados Unidos, estamos vendo o reavivamento matinal do estudo Cristalização de Jeremias. Então, enquanto eu lia os versículos em Jeremias, eu li novamente, começando com o primeiro capítulo, e hoje estou no capítulo 35. Me chamou a atenção, Jeremias, mesmo estando sobre tanto sofrimento, vemos que ele era o profeta chorão. E ele também escreveu o livro de Lamentações, e ali vemos como ele estava lamentando por causa da situação de Israel. Então, mais uma coisa me chamou a atenção.
recentemente. É como em Jeremias 1:2 diz: a ele veio a palavra do Senhor. A ele veio a palavra do Senhor. Esse é um versículo maravilhoso. Eu fui tocado recentemente por isso. Sim, podemos estar em diversas situações, mas precisamos ir ao Senhor e permitir que a sua palavra venha a nós. E amamos Jeremias 2:13. Tudo aquilo que Jeremias falou foi por causa da palavra que veio a ele. Precisamos reconhecer que aquilo que fizemos, o que fizemos de errado como povo de Deus foi porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que Jeremias está nos dizendo é que hoje o Senhor nos deu tudo o que precisamos. Só precisamos nos voltar à sua palavra, nos voltar a seu Espírito. Esse Espírito é o manancial de águas vivas. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, independente da situação, precisamos nos voltar ao manancial de águas vivas. Não vamos ficar buscando outros substitutos. Os substitutos são cisternas rotas, que não retêm as águas. Não há nada ali nas cisternas rotas. Todos os ídolos, tudo que substitui Deus, não há nada ali que possa saciar a nossa sede, porque não retém as águas. E você segue em Jeremias 2, versículo 31, ele diz: que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Precisamos considerar a palavra do Senhor. Precisamos mergulhar na palavra. Exercitemos o nosso espírito para tocar a palavra do Senhor. Não deixe que a palavra do Senhor se passe em vão. Então a palavra não é só para o nosso entendimento ou estudo, antes a palavra de Deus é para que a comamos. Então é por isso que Jeremias reconheceu isso. A palavra do Senhor veio a ele, ele viu isso, que está aqui em Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Então você quer ter gozo e alegria? O verdadeiro gozo e alegria está na palavra de Deus. Não só encontrar a palavra, mas comer a palavra. Para receber a palavra por meio de várias práticas de vida, invocar o nome do Senhor, orando, ler com oração a palavra, ir à palavra com um espírito de oração, e assim tocamos o espírito que está na palavra. E se fizermos isso, essa é a única maneira de termos gozo e alegria em nosso coração. Gozo e alegria para o coração. Não vou entrar nisso, mas em Isaías 32:17 fala sobre esse Senhor, esse Deus que adoramos. Somos um povo de Cristo, um povo de Deus. Ele é o único justo e sua obra é justiça. Então é por isso que Isaías 32:17 diz: o efeito da justiça
será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu novamente fui tocado por esse versículo. Às vezes pensamos, esse mundo está cheio de injustiça, mas louvado seja o Senhor. Há um sentado no trono. Ele está não só governando nos céus, mas também na terra. E esse Deus é um Deus de justiça e retidão. Vamos perseverar em oração para que o Senhor possa levar a cabo a sua justiça. E por meio da sua justiça, teremos paz, repouso e segurança para sempre. Desfruto tanto a palavra. Nesses dias, parece que temos mais tempo. Não vamos ir assistir outras coisas. Não vamos nos envolver com coisas mundanas. Que tal fazermos um voto ao Senhor? E até mesmo nos consagrar ao Senhor para voltarmos à sua palavra e o Espírito que nos foi dado para desfrutá-lo como o Espírito todo inclusivo e composto, e desfrutar da sua palavra toda inclusiva. E assim regozijamos e teremos paz. Então, à medida que entramos nessa mensagem, uma coisa que o irmão Lee compartilhou que eu gostaria de ler para vocês. Quando eu li isso, eu fui bem tocado novamente pelo falar do irmão Lee. Ele disse: hoje, muitos cristãos estão interessados em dons espirituais. Muitas vezes, porém, negligenciamos dois dos maiores dons: a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Os dois dos maiores dons. O Senhor nos deu tantos outros dons, mas esses são os dois dos maiores dons: a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Um está fora e o outro está interiormente, e os dois correspondem entre si. Na Bíblia encontramos Cristo como luz e vida. No Espírito também encontramos Cristo como luz e vida. Então você vê a Bíblia e o Espírito correspondem entre si. Na Bíblia encontramos Cristo como luz e vida, e no Espírito também encontramos Cristo como luz e vida. Então eu quero ler para vocês outra porção. Isso me ajudou bastante no meu entendimento sobre o que estamos falando, a palavra e o Espírito. O irmão Lee dá uma certa ilustração. Você pode dizer que teríamos o Espírito. É certo confiar no Espírito. Mas assim como uma vida física não pode existir sem um corpo, o Espírito e a palavra devem sempre ser levados juntos. Vou ler novamente. Algumas pessoas nessa terra dizem: se temos o Espírito é suficiente. Algumas pessoas dizem isso. Eu já ouvi um compartilhar de um irmão que já não está conosco. Ele dizia: temos o Espírito, somos um povo do Espírito, então não precisamos da palavra. E naquela mensagem eu fiquei chocado de ver a maneira que ele falava. Em uma mão ele tinha a versão restauração, na outra mão ele tinha uma tradução popular da Bíblia. Então, enquanto ele estava falando sobre isso, ele disse: não precisamos da Bíblia. Então ele jogou a tradução popular da Bíblia.
E depois ele diz, não precisamos da Bíblia, não precisamos da versão restauração, então ele jogou a versão restauração. Então o seu entendimento era, enquanto temos o Espírito é suficiente. Mas aqui o que o irmão lhe disse é o seguinte. Ele disse, é certo confiar no Espírito. O irmão Lee não negou a importância do Espírito. É certo confiar no Espírito. Mas assim como uma vida física não pode existir sem um corpo, o Espírito e a palavra devem sempre ser levados juntos. Sua vida é como o Espírito e seu corpo é como a palavra. Se você cuida do seu corpo e mantê-lo com boa saúde, sua vida durará mais. Da mesma forma, se você for fortalecido por meio da leitura regular da palavra e do tempo em oração, seu espírito ficará saudável e sua vida familiar e vida da igreja será muito melhor. Vida familiar e a vida da igreja será muito melhor. Então é importante confiar no Espírito, mas também devemos cuidar também devemos cuidar da vida. Assim como cuidamos do corpo, devemos cuidar do corpo físico, devemos também cuidar da vida. Talvez tenha alguns jovens assistindo. Os jovens podem pensar, somos fortes, o vírus não pode nos afetar tanto. Mas aqui eu ouvi que as pessoas que foram infectadas com o Covid-19, a maioria são jovens, porque acham que são capazes de vencer esse vírus, mas muitos foram até internados em UTIs. Então precisamos cuidar do nosso corpo físico para que a nossa vida seja preservada. E isso é verdade. E muitas vezes o irmão lhe compartilhou, não devemos tentar o inimigo correndo riscos desnecessários. Precisamos do nosso corpo para servirmos o Senhor. Precisamos do nosso corpo para consagrar o nosso corpo ao Senhor para servi-lo, para que a vida em nós se dispensa. Então eu espero que durante esse tempo possamos cuidar do nosso corpo, para que a vida em nós seja expressada. Precisamos dessa vida física para expressar a vida que está em nós. E em seguida, eu queria compartilhar com vocês, compartilhar prático do irmão Lee, de como prosseguir na vida da igreja. Estamos todos prosseguindo na vida da igreja hoje, alguns melhores que outros. Alguns aqui estão preocupados como estamos reunindo no Zoom. Alguns dizem que estão cansados do Zoom, isso e aquilo. Mas se estamos desfrutando o dispensar do Senhor durante esse tempo, depende bastante das práticas de vida. Há um irmão que perguntou, o irmão Lee, o seguinte, disse, irmão Lee, eu trabalho bem cedo pela manhã, então eu preciso levantar bem cedo. Então, eu ainda devo ter o meu reavivamento matinal pela manhã? Então esse irmão está dizendo, já que eu preciso acordar tão cedo, talvez eu possa ter o meu reavivamento mais tarde, ou talvez até mesmo pular certos dias. E o irmão lhe compartilhou da seguinte maneira. Ele disse, precisamos ter o café da manhã todos os dias. E quando dormimos, parece que estamos entrando numa pequena morte. E pela manhã, precisamos ser reavivados, ressuscitar novamente.
E a maneira é ir à palavra de Deus. Então, até mesmo se você trabalha bem cedo pela manhã, você deve tentar acordar 10 minutos mais cedo para tocar a palavra de Deus. Isso é necessário. Precisamos disso para os restos dos nossos dias. Então esse é um exemplo dado a nós em Êxodo, como o Senhor providenciou o pão do céu aos israelitas, e eles precisavam acordar antes do sol nascer para recolher o maná. Se você acordasse mais tarde, você perdia o maná. Claro, não precisamos ser tão legalistas com respeito a isso. Alguns não são capazes de fazer isso por causa da sua saúde, então devemos acordar mais tarde, mas ainda assim tocar a palavra. Mas para os que são capazes, devemos levantar cedo para receber a palavra de Deus. Isso será o nosso sustento, isso será o nosso suprimento. Precisamos disso para a nossa vida pessoal com o Senhor, para a nossa vida da igreja, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. Precisamos de tal alimento, precisamos encontrar a palavra e comê-la. E outro irmão perguntou: devemos comer a palavra sozinhos ou coletivamente? Devemos comer a palavra sozinhos ou coletivamente? Quando o irmão Lee ouviu isso, ele compartilhou em outra porção do ministério. Ele disse: especialmente aos treinandos, você pode achar que a oração coletiva é suficiente, ou que comer a palavra de maneira coletiva é suficiente. Mas ele diz: talvez isso não seja verdade. Então vou ler para vocês o que ele disse. O contato pessoal com o Senhor é básico. É básico, significa que é algo fundamental. Então, o nosso contato pessoal com o Senhor é básico. O contato coletivo é útil. Se você tiver tempo, faça os dois. Se não, cuide de seu contato pessoal com Ele. O contato pessoal pode ser comparado a livro-texto coletivo, um livro de referência. Então, se você está estudando algo na escola, você deve estudar o livro-texto para passar, para ser aprovado. Todos os dias estamos num teste, todos os dias é uma avaliação. Então precisamos ler primeiro o livro-texto. Se possível, estude também os livros de referência. Mas você deve estudar o livro-texto primeiramente. Então, nos últimos anos, alguns santos tiveram apenas um reavivamento matinal coletivo. Quando vêm para ler com oração sozinhos, não sabem o que fazer. É ruim ser capaz de ler os livros de referência, mas não ser capaz de estudar o livro-texto. Eu amo o irmão Lee por essas referências. Então, o nosso contato pessoal com o Senhor todos os dias é bem importante. Então, eu espero, se queremos que nossa vida da igreja prossiga, e se queremos crescer em vida, ter uma vida oculta com o Senhor, especialmente pelas manhãs, é de extrema importância. Então outro irmão perguntou: suponha que não temos um sentimento em nossos 10 minutos com o Senhor, devemos preocupar-nos ou isso ocorre às vezes? Ele está dizendo, quando pela manhã temos o nosso reavivamento matinal, às vezes temos sentimento, outras vezes não.
Então ele estava perguntando se isso é normal, está bem ou não, e o que devemos fazer. Então, creio que o irmão Ni também disse algo sobre isso. Ele estava falando sobre a cesta com arroz. Se você mergulhar essa cesta no rio, e quando você levantar essa cesta, não haverá tanta água. Mas se você fizer isso uma e outra vez, isso vai lavar o arroz. Então, se fizermos isso, até mesmo sem sentimentos, aquilo que ganhamos naquele dia, isso nos lavará e nos limpará. Então, ir à palavra de Deus é uma prática bem importante para a nossa vida da igreja. Então, se eu tivesse perguntado a todos vocês quantos tiveram contato pessoal com o Senhor hoje pela manhã, eu não sei quantos seriam capazes de levantar a mão. E deixe-me perguntar aos treinandos. Eu sei que alguns de vocês passaram pelo treinamento. Quando você estava no treinamento, talvez você tinha um horário para realizar isso. Mas quando você fazia isso, você de fato tocava o Espírito que está na palavra de Deus? Você era alimentado? Você era nutrido? E depois que você saiu do treinamento, você continua fazendo isso? Eu devo admitir que o dia que eu esqueço de ter o meu reavivamento matinal é um dia miserável. Então parece que por anos agora eu não esqueço tanto o meu reavivamento matinal, porque eu sinto que é das práticas mais importantes que eu preciso ter. Então, falando sobre os sentimentos, outro irmão perguntou: muitas vezes em uma reunião sinto a unção do Espírito Santo e outras vezes eu não sinto a unção. Então, ele está perguntando: o que devemos fazer se não tivermos tal sentimento da unção? Então, eu fui bem tocado sobre o que o irmão Lee compartilhou. Ele compartilhou dessa maneira: a vida cristã é uma vida de fé, não de sentimento, não de sentimentos. A vida cristã é uma vida de fé, não de sentimentos. Devemos ir às reuniões regularmente. Por exemplo, depois de uma reunião podemos sentir que não recebemos nada, mas mesmo assim estamos recebendo o benefício. Se você parar de reunir, verá como se tornará mundano depois de alguns meses. Se você parar de reunir, você se tornará como as pessoas do mundo. Quando eu estava lendo isso, eu lembro uma vez, por causa do meu trabalho, eu fiquei na Alemanha por quase 6 semanas. E durante aquelas 6 semanas, eu não fui capaz de ir a muitas reuniões. Então, depois dessas 6 semanas, eu fiquei sabendo sobre uma conferência em uma cidade na Inglaterra. Então, eu estava tão desejoso de ir a essa conferência. Então, eu peguei um avião de Frankfurt até Londres. Aí eu peguei um trem de Londres até aquela cidade. E me falaram que um irmão estaria na estação de trem para encontrar comigo. E quando eu cheguei, não tinha ninguém ali. Então eu esperei e ninguém apareceu. Então eu tive que tomar uma decisão porque estava ficando tarde. Então eu peguei um táxi até a casa onde eu ficaria hospedado.
E quando eu cheguei naquela casa, o irmão que deveria estar na estação me esperando estava ali na casa. E ele falou: "Ah, eu te vi lá na estação de trem, mas você não parece ser um cristão, então eu não me aproximei de você." Então, quando ele me falou isso, eu fiquei bem triste. Eu achava que eu era um bom cristão, eu estava na restauração por anos, eu conheço a verdade, eu amo o Senhor, mas por causa de 6 semanas sem me reunir, parece que a minha expressão tinha mudado. Parecia as pessoas mundanas. Ele falou assim: ele falou isso, você parece uma pessoa mundana. Oh, Senhor, oh, irmãos, não abandone nossas reuniões. Hoje alguns gostam das reuniões no Zoom, outros não. Mesmo que você não goste das reuniões no Zoom, você precisa se reunir, estar com os santos. Você precisa buscar o Senhor. Então aqui estamos falando de duas coisas. A coisa básica é o nosso contato com o Senhor. E também precisamos ter uma vida de reuniões para desfrutarmos e louvarmos Cristo com outros irmãos e irmãs. Precisamos invocar o nome do Senhor com aqueles que amam o Senhor. Sabe, quando falamos sobre vida, é bom entendermos que em cada um de nós há 3 vidas. Os que foram regenerados, temos 3 vidas. Temos a vida bios, a vida psique e a vida zoé. Então temos 3 vidas. E isso nos torna pessoas complexas. Essa vida bios precisa ser alimentada, precisamos de comida, precisamos de arroz e todas essas coisas que comemos para o sustento do nosso corpo físico. A vida bios é a vida do nosso corpo físico. E além disso temos a vida psique, que é a nossa vida da alma. Ser alimentar simplesmente a nossa vida física não é suficiente. Precisamos de conversar com os irmãos, precisamos de amigos, precisamos de hinos às vezes para desfrutarmos, porque isso são coisas que alimentam a nossa alma. Mas aqui o que queremos tocar é algo mais profundo que tudo isso. Em nós, na parte mais profunda do nosso ser, está o nosso espírito. Quando cremos no Senhor, o Espírito do Senhor, o Senhor Espírito, entrou em nosso espírito. Então em nosso espírito está a vida zoé. Então em nosso espírito está a vida zoé. Nosso espírito é para conter essa vida. Então precisamos receber Cristo, precisamos contatá-lo, precisamos receber a sua palavra e tocar o seu espírito, para que o nosso espírito possa ser satisfeito. Muitas pessoas não entendem. Parece que estão bem alimentados, parece que desfrutam bastante da sua alma, mas ainda sentem um vazio interior. Não conseguem entender como ainda sinto vazio. Você não acha que mesmo sendo cristãos, sentimos vazios? Algumas pessoas dizem: durante esse tempo não podemos entrar em contato com ninguém e sentimos deprimidos. Talvez isso é parte da alma, mas também isso pode ser que o nosso espírito esteja com fome. Então o que devemos fazer? Precisamos nos voltar à palavra de Deus.
exercitar nosso espírito e liberá-lo para tocar a palavra. E assim o nosso espírito possa ser cheio da vida Zoé. Então falamos sobre os maiores dons, porque satisfazem a necessidade da parte mais profunda de nosso ser. Isso é a palavra e o espírito. Precisamos que essas três partes sejam alimentadas. Então, eu amo o Evangelho de João, porque não é como os outros três evangelhos. É um evangelho bem especial. Não entra na genealogia de Cristo, fala da eternidade e vai até a eternidade. Quando diz no princípio, esse princípio, como já sabemos, é além do princípio de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 começa no princípio. João 1:1 começa no princípio, antes da criação dos céus e da terra. Então João 1:1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí João 1:4 diz: nele estava a vida, nessa palavra a vida, nele, e a vida era a luz dos homens. Então quando você vai para João 10:10, diz, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele, em João 6:48, se chama o pão da vida, e também como pão vivo que desceu do céu. Isso está em João 6:51. Oh, ele é tantas coisas. Esse é o Senhor. Oh, ele é o Deus invisível, mas veio como a palavra tangível. Ele é a palavra, ele é também Deus, ele é vida, luz e o sopro de vida. É isso que estamos falando quando falamos sobre a palavra. Essa é a palavra, esse é Deus. Então precisamos, quando falamos para tocar a palavra, é tocar a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é cheio de luz e de vida. Então João 15, ele diz algo. Ele era videira. Oh, louvado seja o Senhor, que ele não era uma árvore alta tocando nos céus, mas ele é uma videira que propaga. Isso é uma videira que propaga em altura baixa. Ele está alcançando até os confins da terra. Se ele fosse uma árvore alta, ele não alcançaria toda a terra habitada, mas ele é essa videira que se propaga, se espalha. Quando falamos sobre a videira, a maioria das videiras não são altas. E o nosso, louvado seja o Senhor, que o nosso Senhor não é essa árvore alta. Ele não é tão alto para alcançarmos. João 15 está nos dizendo que essa palavra também é a videira. E essa palavra é a videira que se propaga em altura baixa. Então podemos ser esses, tendo tal palavra, para tocar toda a terra habitada. Tocar toda a terra habitada. Então, à medida que chegamos a João 15, há tantas coisas na Bíblia que chamamos de parábolas. Há tantas parábolas. Mas quando chegamos a João 15, precisamos ver que essa figura aqui em João 15
não é só uma parábola, mas uma realidade do nosso relacionamento com Cristo. Quando falamos que Ele é a videira e somos os ramos, é mais preciso dizer que não estamos aqui só para gerar fruto, mas estamos aqui como um ramo divino, um ramo espiritual para, ouçam isso, para ramificar Cristo, para ramificarmos Cristo. Quando tocamos a videira, seremos capazes de ramificar Cristo. Todos esses ramos são Cristo. Da videira Ele está ramificando. E somos os ramos. E por meio de nós podemos ramificar a outros. Eu estava tão feliz. Feliz porque eu fui capaz de ramificar Cristo. Alguns estão dizendo, esse confinamento é tão difícil nos Estados Unidos, especialmente aqui na igreja em Anaheim. Tomamos isso de maneira séria, não estamos reunindo presencialmente, porque sentimos que se o governo fala entramos no confinamento, se você gosta ou não, você ainda está confinado. Mas não devemos estar tristes, devemos nos regozijar, porque hoje, enquanto estamos desfrutando Ele como a palavra e o Espírito, podemos nos regozijar. E quero compartilhar isso com vocês. Quando estamos falando sobre ramificarmos Cristo, é mais desfrutável. Sabe, desde o fim de janeiro eu estou aqui confinado nessa casa. Não saio muito, só para o mercado. E eu tenho muito tempo para orar, tenho tempo para entrar no ministério. Enquanto eu estava fazendo isso, eu tive esse encargo em mim para contatar um dos meus vizinhos. E esse vizinho estava aqui nesse bairro antes de mim, então somos vizinhos por mais de 30 anos. Então eu ainda lembro quando eu cheguei aqui, eu os convidei para minha casa, para um churrasco, e depois eu estava pensando em pregar o evangelho para essa vizinha, e quando eu comecei a pregar o evangelho, a dona da casa disse para mim que o seu pai era um pastor na denominação, mas algo ocorreu. Ela não me contou o que aconteceu, mas algo ocorreu que a ofendeu ao extremo. Então, por causa disso, ela não queria ter nada a ver com as coisas do Senhor. Então, em outra ocasião, ela me falou: podemos falar de qualquer outra coisa, mas não fala comigo sobre o Senhor. Então parece que estávamos orando por ela por algum tempo, então agora temos mais tempo, então eu decidi orar mais. Então eu pedi ajuda do meu grupo, meu grupo, e também a ajuda do meu distrito, dos irmãos do distrito. Então hoje em Anaheim estamos pregando o evangelho todo mês. Antes pregávamos 2 vezes ao ano, mas agora, porque temos mais tempo, estamos pregando todo mês. Então, quando ocorreu a primeira reunião do evangelho, orei com o meu grupo, orei com o meu distrito, e depois de tanta oração tive um sentimento que eu precisava contatá-los novamente, e foi um milagre. Quando eu fiz isso, imediatamente eles concordaram.
E eles ainda não participaram de nenhuma reunião do Evangelho. Mas depois da manhã eu creio que eles estarão presentes na reunião do Evangelho. Então agora estão tão abertos. Talvez por meio do coronavírus a situação mudou, tocou eles. Então eu dei a ele, eu dei para ela uma versão restauração e agora ela está lendo. Isso é algo maravilhoso, tremendo. Só em saber que eu estou ramificando Cristo, isso me enche de gozo. Esse é um gozo inefável e cheio de glória, porque Cristo está alcançando do outro lado do meu muro. Então, irmãos, se queremos estar alegres, precisamos ir à palavra e ao Espírito. Se você toca de fato a palavra e o Espírito, você estará cheio do Espírito, e assim o Espírito vai fluir de você. Você estará cheio até transbordar, e esse Espírito vai fluir. Quando você toca as pessoas serão tocadas por Cristo. As pessoas serão tocadas por Cristo. Então eu espero que possamos usar essa oportunidade que o Senhor nos deu para ramificarmos Cristo. Então deixe-me contar a vocês mais 2 testemunhos. Um testemunho é de Israel. Um irmão que agora está servindo em Israel também estava estudando algo na escola, e a maioria de seus colegas são judeus. Então, depois de algum tempo de muita oração, ele decidiu contatar os seus colegas. Então, uma vez, a professora pediu para cada um fazer uma apresentação sobre o que te deixa feliz, o que te faz feliz. Então, depois de muita consideração, esse irmão começou a compartilhar sobre quão desfrutável é Cristo Jesus, Yeshua. Lembre-se que isso é em Israel, e ele está falando com vários judeus. Então ele estava compartilhando com eles. A coisa mais desfrutável é tocar o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava um pouco preocupado com a reação da sua professora, porque você não deve falar sobre Cristo publicamente. Então, depois da apresentação, a professora foi bem tocada e ela falou: Daniel, você precisa fazer isso mais vezes. Precisamos de algo da sua experiência. Então, logo depois, eu creio que 2 ou 3 dos seus colegas invocaram o nome do Senhor, creram no Senhor e também foram batizados. Até mesmo ouvindo tal testemunho, fiquei tão alegre com a palavra e o Espírito. Teremos luz para tocarmos as pessoas, e assim eles podem desfrutar aquilo que estamos desfrutando. Não há tempo para ficarmos tristes. Precisamos nos voltar e tocar a palavra e tocar a vida. Então, não sei se você lembra, no estudo Vida de Gênesis, o irmão Lee estava compartilhando sobre a situação caótica naquele tempo. Era um caos. E que tal hoje? Eu acho que hoje também é um caos a situação. Mas se você
volta lá no estudo Vida de Gênesis, ele disse que algo pode tocar as pessoas. E isso é o Espírito, a palavra e a luz que vem da palavra. Esse é o único remédio que temos. O Espírito, a palavra e a luz. E isso é verdade. Israel também está num confinamento, mas não severo como os Estados Unidos. Mas quando aquelas pessoas se voltaram, fiquei tão alegre, porque eu achava que era tão difícil levar um judeu a se voltar ao Senhor. Mas eles se voltaram ao Senhor. Então, por último, vou compartilhar mais um testemunho. Eu conheço um advogado. E esse advogado é bem sucedido. Ele é um advogado americano. E uma vez estávamos falando pelo telefone. Ele disse: nesses dias, por causa da pandemia, ele foi capaz de compartilhar com vários de seus clientes. Parece que é natural, porque todo mundo está sofrendo. Então compartilhamos com as pessoas aquilo que está nos ajudando durante esses tempos de sofrimento. Então ele estava tão feliz compartilhando isso. Ele falou: por anos não conseguia fazer isso, porque não é correto, não é ético compartilhar Cristo com outros, especialmente os seus clientes. Mas parece que a situação mudou por causa da obra do Senhor. O Senhor permite situações para que o cavalo branco possa correr. O cavalo branco sempre está correndo com outros 3 cavalos, mas o cavalo branco lidera a corrida. Então eu vou terminar agora, irmãos e irmãs. Mas eu gostaria de encorajar todos vocês. Não devemos ser um povo triste. Podemos nos alegrar, podemos ser alegres porque temos o Espírito, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Divino. Então vamos contatá-lo. E assim que contatamos ele de uma maneira séria, devemos ser cristãos sérios hoje, tocando a palavra de Deus, para que possamos levar Cristo a outros. Essa é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é, primeiro, tomar Cristo como a palavra e o Espírito, e em segundo lugar, dispensar esse Cristo a outros. Se fizermos isso, veremos que nossa vida é cheia de significado. Então eu vou parar aqui. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, irmãos e irmãs.